Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Salomé Dalan, terapeuta holística. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de religião, porque eu gravei aquele vídeo sobre religião e espiritualidade e várias pessoas comentaram comigo no privado, nas minhas redes sociais, que gostariam que eu abordasse mais qual é a minha religião, o que me fez chegar àquelas conclusões. E aí eu fiz um pequeno retorno aqui e eu refleti a respeito do que me fez sair de uma religião dogmática, fechada, que era isso e aquilo, e para a liberdade espiritual que eu tenho hoje. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a nossa reconexão, sobre uma conexão com o divino, sobre algo que faz você se libertar, ao invés de se prender a grilhões. Para falar nisso, eu tenho que falar sobre como seria uma religião que liberta, porque no meu caso, ela me aprisionava, por isso que eu parti em busca da espiritualidade. Para mim, uma religião que liberte seria aquela que deixa você com o pensamento livre, para você chegar a conclusões que você fez com base nas suas leituras, por exemplo, dos textos sagrados. Eu conversei com vários sacerdotes de igrejas, sobre algumas passagens bíblicas que eu tinha muita dúvida e que eu interpretava daquele jeito, e eles diziam que não, que aquilo não era coisa de Deus, que eu estava pensando muito errado, e que era para eu orar bastante, pedir para estar sendo liberto daqueles pensamentos errados. Uma religião que liberta é aquela que me dá liberdade de pensamento, para eu descobrir aonde está o divino, para eu entrar em contato com ele. E para isso eu tenho que ter o pensamento livre. Na minha opinião, uma religião que liberta seria aquela que não é dogmática, embora eu reconheça que alguns ritos são necessários. Por exemplo, no próximo vídeo eu quero gravar sobre, por exemplo, as orações que eu faço antes de iniciar as minhas consultas, ou as orações que eu faço antes de encerrar, e o meu altarzinho, que eu falo que é o meu altar de reconexão. Então eu reconheço que todas as religiões, elas são livres para ter os ritos, mas o dogma, aquela coisa que engessa, que deixa você quadrado e que você tem que ser daquele jeito, não pode ser de outro. Deus está em todos os lugares, Ele permeia todas as coisas, Ele está no meu interior, Ele está no meu exterior, Ele está na minha volta, Ele está em todos os lugares, Ele está no ar que eu respiro. Então eu sou livre para, se quiser, estar procurando essa minha reconexão, esse meu pensamento elevado através de alguns rituais, alguns ritos que eu faça até solitariamente, como é o meu caso. Outro ponto são as prisões. Aquela religião que ela prende porque ela coloca medo nas pessoas. Você não fizer isso, isso e isso, você vai para o inferno, ou para o purgatório, ou para não sei o quê. Esse tipo de pensamento não faz parte. A conexão que eu firmei com Deus, Ele não me cobrou dessas coisas. Então, religião é uma coisa de homens para homens, e se ela me aprisiona dessa forma, através do medo, ela não é uma religião que liberta, porque o medo aprisiona, ele faz você voltar para as profundezas, para os seus porões, por onde tem, assim, às vezes muito lixo e que não deve ser abafado ali. Ele deve ser ventilado, ele deve ser aberto e ele deve ser desvelado. Então a religião que aprisiona, ela coloca medo, e o medo não é uma coisa boa. Ele não leva até o divino. Outro tópico que eu gostaria muito de chamar a atenção é quando um religioso desfaz da religião de outra pessoa, Então, por exemplo, a questão dos católicos em relação às suas imagens lá na igreja.
Olha, eu já fui católica, então eu posso dizer para você que na minha casa tinha lá a imagenzinha, ou de Nossa Senhora, ou de Jesus, tá? Que é uma coisa construída por homens, tudo. E eu nunca achei na minha vida que era aquele pedacinho de gesso, aquela construçãozinha que era quem de fato representava. Por exemplo, na minha carteira eu tenho foto das minhas 2 filhas e cada vez que eu abro, eu tô com saudade, eu vejo a foto e eu me lembro delas. Então, eu penso que algumas imagens, né, religiosas, elas sejam exatamente isso, lembrança de quem você gosta. Agora, o que alguns diretores, dirigentes espirituais fazem disso é que aprisionam, porque eles fazem com que aquele objeto físico, né, lá de gesso, por exemplo, seja o responsável pelos milagres que podem acontecer na vida das pessoas. Então, esse tipo de prisão não é o fiel que está lá seguindo os preceitos que está errado. Eu acho que é quem coloca isso na cabeça dele, né? Que é aquele pedaço de gesso que vai salvar. Só que eu também não gosto do outro lado da moeda, que é um dirigente de outra religião chegar e jogar a imagem no chão, pisotear por cima, como nós já vimos, porque é um desrespeito. Se alguém tirasse a foto das minhas filhas da minha mão e rasgasse e jogasse no chão, eu ia ficar muito triste, eu ia ficar magoada. Então, fechando assim essas situações, eu acho que a questão do respeito ao credo do outro, ao que o outro pensa, a conexão que ele fez com Deus ou não, é fundamental. Porque eu estava pensando, o tipo de religião, né, de religação com o divino que eu participo, é quando, por exemplo, eu volto para dentro de mim mesma, eu fecho os olhos e eu sinto todo o entorno, eu sinto a conexão que existe entre todos os seres da Terra. É quando eu encontro outra pessoa, uma pessoa muito diferente de mim, e eu fico procurando. Ele tem a fagulha divina, por que eu não consigo ver? Então, eu entro em contato com aquele outro, nem que seja mentalmente, porque eu sei que ele é como eu. Eu sei que ele tem todas as coisas que eu tenho. Eu sei que ele é o eu divino também. Os animais, as plantas. Eu tenho uma irmã que ela brinca comigo. Ela fala que, você é louquinha porque você conversa com as suas plantas. Eu tinha um pé de alecrim, né? E realmente, assim, a gente tinha uma conexão muito forte. Eu sentia através do sentimento, né? Senti mesmo, uma coisa bem lá da interioridade, eu sentia que eu tinha uma conexão com ele. Foi a primeira planta que eu senti a sensação de permanência, de unidade com o todo, porque eu reconheci nele também uma fagulha divina, uma parte da criação. Sabe aquele filme Avatar? Tem uma cena muito bonita. Se vocês não assistiram o filme, vocês assistam, porque exatamente quando eu vi esse filme, eu me reconheci, porque eu já tinha essa sensação lá dentro, que tá todo mundo assim enraizadinho e que todas as raízes se tocam, elas se reconhecem e que eu só estou realmente integrado e vivo e religado ao divino quando eu reconheço que eu tenho mesmo essas raizinhas que estão aí na terra, estão circulando e que outras pessoas estão entrando em contato comigo. Eu com elas, elas comigo, os animais comigo, eu com os animais. Então essa questão da conexão é o que realmente te conduz até o divino, até o espiritual. Não são os ritos, não são os dogmas, não são as imposições, e sim o que você permite que o seu coração identifique e que a sua mente, junto com ele, te leve a transpor barreiras de preconceitos religiosos que existem por aí. Então é bem isso. A religação com Deus, ela faz com que você se sinta bem. E quando você se sente bem,
você tem vontade de continuar participando desse mundo, melhorar ele antes de ir embora, tá certo? Aqui no canal eu gravei um vídeo, é a oração do perdão. Eu te convido a assistir ela, é um bom recomeço, porque às vezes a gente arrasta tanta coisinha chata que fizeram conosco lá atrás e você ainda está preso, você ainda tem grilhões. E as pessoas que fizeram isso com você, elas já foram lá para trás, elas estão andando ou lá adiante, elas não estão mais com você. E quando a gente entra em contato com esse tipo de oração, a gente consegue se liberar, consegue se libertar de várias amarras que nos prendiam. Então você fica mais leve para sair voando por aí e escolher o caminho que realmente faz bem, o caminho que te leva para o divino, te leva a uma reconexão com a fonte primordial de todas as belezas que existem no mundo, no universo inteiro, tá certo? Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, se quiser compartilhar, fique à vontade. Eu te espero na próxima.